Oi, gente, tudo bem com vocês? De novo, aqui estou eu. Primeiro eu queria fazer uma observação sobre uma coisa que eu falei no vídeo passado, de Revolução Russa. Me chamaram a atenção, valeu, Lucas, que do jeito que eu falei de liberais, parecia que eu tava confundindo com anarquistas. E realmente, do jeito que eu falei, foi sem regras e tudo mais. E também eu queria falar que algumas coisas são diferentes, do jeito como se chama, mas na essência deu pra entender a história. Crise de 29 também não tem muita complicação, vamos lá. Resumindo, o que estava acontecendo? Teve a Primeira Guerra Mundial, não muito antes, 1914 a 1900 e... não sei quanto que terminou, mas foi no período pós-Primeira Guerra Mundial. Em síntese, a crise de 29 é uma das maiores crises econômicas que já aconteceram na história. Começou nos Estados Unidos e depois se alastrou para as outras economias, exceto a economia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso eu explico depois. Então, basicamente é isso. Também pode ser chamada de Grande Depressão. O que aconteceu? Nos Estados Unidos estava tudo muito bem. Os anos 20 estavam sendo chamados de anos felizes, porque estava tudo muito próspero, muito feliz. Estava acontecendo crescimento dos parques industriais, estavam tendo altos salários. Teve até aquela história do American Way of Life, porque tava todo mundo consumindo muito e tendo uma qualidade de vida muito boa, baixíssimas taxas de desemprego, eles exportavam cada vez mais. Enfim, a economia interna estava aquecida. E isso também, em parte, por causa da Primeira Guerra Mundial. É válido lembrar que a Inglaterra, antes da Primeira Guerra Mundial, era a maior potência que tinha. Só que, a Primeira Guerra Mundial meio que se concentrou na Europa. Então isso destruiu a área lá e deixou os Estados Unidos, que só entrou pra ajudar a Europa e tal, tava produzindo muito pra lá, tava dando tudo. Se a Europa quisesse bolinho de cenoura com chocolate em cima, os Estados Unidos estavam produzindo e mandando pra lá. Então com isso eles ganharam muito dinheiro e ascenderam na economia mundial. E nesse caso, a Europa, como recentemente tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, eles ainda estavam se reestruturando, então ainda estavam muito dependentes dos Estados Unidos. Enfim, aí tava tudo muito bem e tal, todo mundo muito feliz. Só que foram acontecendo algumas coisas que, epa, não tá dando mais certo, vai ter um problema aqui e tal. Aconteceu que, como eu disse, os Estados Unidos estavam com a economia interna altamente aquecida, vendendo muito, enfim, ganhando muito dinheiro, e eles acabaram produzindo demais. Produzindo mais do que o mercado consumidor tinha capacidade de consumir mesmo. Primeiramente na agricultura e depois nas fábricas, da superprodução. Além disso, a Europa começou a se reestruturar, não precisavam mais importar produtos estadunidenses. Então, eles perderam o mercado consumidor europeu. Além disso, tinha certa concentração de renda, que limitava o consumo das camadas mais populares. Então, nem todo mundo podia comprar. Como já tinha mais produto do que eles podiam comprar, e aí tinha gente que não tinha dinheiro, as coisas ficaram lá sem ser compradas, e isso dava um prejuízo danado para as fábricas e para os produtores, no caso de agricultura. Também foi um fator a grande especulação financeira. O mercado estava atraindo muitos investidores e tudo mais, então muita gente comprou ações, e aí, meio que quando aconteceu foi uma onda, atingiu todo mundo. Vou tentar explicar mais ou menos, porque a gente sempre fala, resumindo, a crise de 29 começou com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Mas muitas vezes a gente nem sabe o que é Bolsa de Valores, nem o que é ação, enfim. Uma ação é como se fosse um documento que representa uma parcela de uma empresa, seja ela estatal ou não, enfim. Nem toda empresa tem isso. Algumas empresas, geralmente quando elas já são muito grandes, já tem poder o suficiente, elas resolvem se abrir e deixam outras pessoas, investidores no caso, comprarem partes dela. Esses investidores que compram essas ações, que são parcelas da empresa, tomam parte tanto nos lucros quanto nas despesas da empresa, sabe? É como se você vira sócio da empresa. É válido ressaltar também, dentro desse conceito, que não sei se importa muito pro assunto, mas que, apesar de você comprar, por exemplo, uma ação, não significa que você tem direito de tomar parte nas decisões da empresa. Só se você comprar, várias ações, uma grande parcela da empresa, aí você tem esse direito, mas geralmente não. Eu acho que voltei. Eu acho que quanto maior for a empresa, quanto mais rica, esse tipo de coisa, quanto mais gente quer comprar as ações, lógico, lei da oferta e da procura, mexi aqui. Quanto mais gente quer comprar, mais cara a ação é. Então, quanto mais cara, mais riscos você corre. Claro, se a empresa é mais rica, você pode ganhar mais lucros. Você não vai comprar uma ação do nada. Isso tem a ver com especulação, que eu já vou explicar também. Mas é bom que fique claro que o máximo de perda de dinheiro vai se limitar ao tanto de dinheiro que você pagou pela ação. Mas se você comprou uma ação muito cara, então você pode, falir ou alguma coisa do tipo. Isso são ações, são parcelas de empresas que você compra. Especulação tem a ver, etimologicamente, tem a ver com olhar mais à frente. Tipo vanguarda, mas eu não sei se posso fazer essa relação. De ver o que ninguém mais vê, prever alguma coisa. Então, especular, no caso, era... Como tava tudo muito bem, as pessoas estavam olhando, aquela empresa tá dando muito certo, tá vendendo muito, tá tendo muito lucro. Então, claro que vale muito a pena comprar as ações.
Então tinha muita gente investindo, sabe? Comprando. Mas não é investimento, é risco. Você pode tanto ganhar muito quanto perder muito. Mas no caso, tudo indicava que ia ficar tudo bem. Então, todo mundo estava comprando muito. Isso é especular. Fazer alguma coisa intencionando ganhar bastante mais lá na frente, ou alguma coisa do tipo, sabe? Claro que eu não tô falando, tipo, muito bem. Eu não entendo muito de economia, mas eu pesquisei pra poder explicar, porque não adianta ficar estudando e dizer, muita gente tava comprando ações e a bolsa de valores quebrou, mas não saber o que é cada coisa. Bolsa de valores é o lugar onde se vende essas ações, esses títulos. Eu acho que é um lugar físico. É como se fosse uma feira que você vai e compra essas coisas, troca. Também tem outras coisas, assim, relacionadas à economia, mas basicamente é o lugar. As principais bolsas de valores do mundo são a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Frankfurt, a Nasdaq. No Brasil é a Bovespa, por isso que de vez em quando a gente escuta falar no jornal, alguma coisa do tipo, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Fechando isso de economia, precisava entender para poder entender a crise de 29 mais ou menos. Voltando. Então tá, como eu disse, o mercado financeiro estava atraindo milhares de investidores. Então muita gente tinha comprado ações de muitas empresas. Só que aí, por causa das coisas que eu acabei de falar, começaram a acontecer queda nas exportações, lembra da Europa se recuperando, desemprego em massa, porque se estavam super produzindo, não tinha mais quem comprasse, então não precisavam produzir ainda mais. Se não precisavam produzir mais, então as fábricas iriam parar, ou pelo menos não iam precisar de metade dos operários. Então muita gente foi jogada fora, tipo, cortada das empresas. Teve queda nas vendas pro mercado interno também e, consequentemente, queda nas ações. Tipo, lembra, a ação é uma parte de uma empresa, é uma parcela. Se a empresa tá decaindo, se não tá vendendo mais, então tá tendo menos dinheiro, então você vai ganhar menos. Então a ação tá em queda, não tá mais valorizada, sabe? E se tá em queda, lógico que ninguém vai querer comprar. Então, até os valores das ações estavam abaixando. Então, todos esses fatores acabaram culminando no dia 24 de outubro de 1929, que foi quando a Bolsa de Nova York quebrou, e esse dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Os investidores ficaram loucos, viram que as ações que eles tinham comprado não estavam mais valendo tanto, e eles foram correndo querer vender, só que ninguém mais queria comprar, porque todo mundo estava vendo que não estava mais valendo, então ficou uma loucura. Daí a crise se propagou, atingiu a Europa, a Ásia e a América, só não atingiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em primeiro lugar, as outras economias foram atingidas por causa da interligação entre elas, por causa da queda nas importações americanas, ou seja, os Estados Unidos, eles além de exportar, importavam muitos produtos de outros países. Como eles estavam em queda lá dentro, não tinham mais dinheiro nem para eles mesmos, como é que eles iam comprar produtos de outros países? Então eles pararam de importar e esses outros países, assim como os Estados Unidos tinham sofrido no começo, perderam o mercado consumidor externo. Além disso, os Estados Unidos cortaram investimentos fora do país. Então os países que estavam dependendo desses investimentos, né? Sim, só a União Soviética não foi atingida porque estava vivendo um socialismo com economia planificada. Também esclarecendo, economia planificada, baseada em uma pesquisa rápida, é quando o governo estipula antecipadamente o quanto ele vai produzir, de modo que seja equilibrado, sabe? Que seja suficiente para a população, que não haja nem excedente nem déficit. Não sei falar essa palavra, enfim. Então, por ser uma economia planificada, era uma economia fechada, autossuficiente. Eles não comercializavam com outros países, muito menos com os Estados Unidos, porque eles eram um símbolo, ainda são, do capitalismo. Então, né? Aliás, o fato dessa crise ter afetado tão fortemente os outros países também foi um dos fatores para a Segunda Guerra Mundial, porque na Alemanha eles ficaram acabados, a população ficou em extrema pobreza, então meio que Hitler era a única esperança deles, sabe? Tipo, realmente esses americanos merecem morrer, olha como a gente tá, por causa deles. Então, vendo essa situação, o então presidente, que se eu não me engano era Roosevelt, criou um plano para recuperar a economia apesar da crise, que foi o New Deal. New Deal vem de new, novo, e deal, acordo. Então, meio que um novo acordo. Ele mudou as coisas. Esse plano tem como característica principal a intervenção do governo na economia. Acabou com o liberalismo econômico, que era o que eu tinha falado antes, sabe? Aquela ideia de, a economia anda por si só, anda com suas próprias pernas, uma coisa assim. Roosevelt criou um programa de incentivo e investimentos no setor da construção civil, programas habitacionais, abriu estradas, portos, ferrovias, emitiu moeda, criou salário-desemprego e reduziu a jornada de trabalho. Essas medidas contribuíram para a recuperação da economia americana. Meio que de onde ele tirou o dinheiro para fazer tudo isso, né? Não sei. Eu acho que eles começaram como eles cortaram os investimentos estrangeiros, eles começaram a pegar esse dinheiro de volta, meio que isso, começaram a cobrar vários outros países que estavam devendo. Isso além do fato de já terem atingido esses países com a própria crise econômica que se alastrou. Apesar dos outros países estarem quebrados, que nem eles falaram, olha, eu não quero nem saber, me dá o dinheiro que você tá me devendo, porque aqui tá difícil, eu quero resolver os problemas aqui. Isso até se agravou na Alemanha, porque eles estavam sofrendo com o Tratado de Varsóvia, tipo, estavam tendo que pagar por causa da Primeira Guerra Mundial. Foram humilhados mesmo, então eles estavam, tipo,
opa, a gente não vai fazer isso, a gente não tem nada a ver. Eles não aceitaram a derrota. Isso só piorou a situação, enfim, Segunda Guerra, Hitler. Então, no geral, as consequências da crise de 29 foram o enfraquecimento das doutrinas liberais e o fortalecimento de movimentos totalitaristas como o nazismo e o fascismo. Ai, gente, rapidinho, que eu esqueci de falar no vídeo, eu já até troquei de roupa, enfim. A crise afetou também o Brasil e é importante... Escada. É importante falar por quê e tal. Resumidamente, foi porque, como eles pararam de importar café e a gente vendia muito café. Então, meio que aqui, acho que foi esse o período que o governo acabou comprando os excedentes e queimando, porque os cafeicultores não tinham mais para quem vender, tava com superprodução também. E aí a gente ficou, tipo, muito mal, porque não tinha para quem vender o café e mais outros produtos primários. Enfim. Foi isso que aconteceu na crise de 29 e fiz uma relação também com outras coisas. Espero que tenha ajudado. Desculpa qualquer erro, tá bom? Beijo!